Juntos e chora não. Juntos. Coitadinha. Oi, gente, tudo bem? Hoje o canal tem um ar de amor, alegria e brilho nos olhos. Nós vamos ouvir uma linda história de um casal jovem, mas que viveu e continuará vivendo um namoro e logo um casamento santo. Então vamos juntos e se liga no sinal. Como eu falei para vocês, hoje o canal vai falar de muito amor e o casal jovem que vai falar sobre namoro santo, Lena e Lipe. Seja bem-vinda, minha irmã. Oi. Muito bom Oi, aqui Dani. com vocês, oi, Bom? Lipe. Tudo bem. Olha como eu esperava por esse momento. Eu tenho esperado este momento para ouvir um pouco da linda história de vocês. E para quem não sabe, eu conheço eles sim, como diz, na fé, na graça, na alegria. E Deus faz isso conosco, né? Até no local onde a gente vai trabalhar, Deus nos faz sempre estar próximos de pessoas que está na presença dele. E eu tive primeiro a alegria de conhecer a Lena, para quem não sabe, né? A Lena é colaboradora da Rádio Arca da Aliança e ela que edita os vídeos do canal, gente. Isso mesmo. Hoje ela é responsável, né? Por algo, eu nem sei tudo que a Lena faz. Bastante coisa. Bastante coisa. Mas ela, publicitária formada, agora recente, mas já trabalha na rádio, o quê? Uns 3 anos. Opa, 3 anos já. E Deus também me deu uma oportunidade de um dia passar alguns dias trabalhando, não foi muito tempo, junto com esse cara maravilhoso que eu fiquei muito feliz quando eu descobri que eles eram namorados e logo noivos, o Felipe, que é jornalista e que agora estão aqui para viver para partilhar, melhor ainda, uma grande experiência que eles vivem. Há quanto tempo? 8 anos e 7 meses. 8 anos e 7 meses. Então, pra gente ir direto ao assunto, como esse casal se conheceu? Já encontrava com o Lipe na escola, né? Porque a gente se encontrava no ensino fundamental, né? Ele mora 2 ruas depois da minha casa. Então a gente sempre se encontrava de manhã cedo para ir pra escola, né? A gente se conhecia de vista, assim, né? Ele saiu do ensino fundamental, eu fiquei na 8ª série, porque ele é um ano na frente, né? Na escola de mim. Aí ele saiu, tudo mais. Só que chegou em 2010, a gente fez um retiro, né? Um rejaf lá da nossa paróquia, em junho de 2010. E daí lá a gente se encontrou de novo, né? Daí eu lembro que quando eu encontrei com ele, eu falei assim, nossa, o menino do ensino fundamental no retiro. Eu falei, que bom, né? Que legal. Daí ali a gente no caso ali, eu já conheci ele de vista, né? Mas ali a gente se conheceu, no caso de começar a conversar, né? Ela já me desejava. Já teve o primeiro olhar, né? Já esperava pela profecia do Senhor, né? Do amado, do varão de Deus na vida dela. Mas a primeira grande lembrança que eu tive na minha vida dela foi no retiro que a gente fez, né? Na paróquia, o Rejaf. E quando a gente fez esse retiro foi o primeiro aprofundamento nosso, assim, né? Eu sempre fui de uma família de igreja, meu pai é pregador há muitos anos já. E a Helena também, né? Tem uma família com base... As nossas famílias têm uma base muito igual, assim, muito parecida. Então, quando a gente fez esse retiro, foi o momento que nós tivemos um aprofundamento maior com Deus, né? E foi o nosso primeiro passo, assim. Então, além desse aprofundamento com Deus, que ainda era muito raso pra gente, né? A gente acabou se conhecendo, a gente acabou criando uma amizade, assim. Mas o grande local que a gente se conheceu foi no Rejaf. E depois a gente começou a participar do nosso grupo de oração também, o Kairos, lá no Demar Garcia. Tiveram a grande graça de construir essa amizade, presta atenção, em Deus. E um bom lugar para você que já tem no coração ou já sabe mesmo que um dia eu vou casar e deseja encontrar alguém, nada melhor do que permanecer na igreja, no grupo de jovens, em Deus. Então, Lipe, a Lena é a mulher dos seus sonhos? Então, eu costumo dizer que ela é a mulher que eu nem tinha sonhado ainda, né? Porque Ai, eu que falo que... arrepiou. Arrepiou aqui, ó, tocou, né? Epiderme. E aí eu costumo dizer que eu sempre pedi, assim, né? Eu sempre falo que o meu sonho... quando eu estava no ensino fundamental, né, eu olhava para aquela guriada que saía da escola, assim, todo mundo com uma menina encostada no muro e tal. Meu sonho era ter uma menina para eu encostar no muro, para eu passar ali, mostrar para meus amigos que eu tinha uma menina e tal. Uhum. E aí eu sempre pedia, né, mesmo que não tinha um relacionamento com Deus, não conhecia muito ainda, então eu sempre falava assim, cara, meu pai me levava na igreja, então eu ia lá no grupo de oração, já que é para rezar, eu falava assim, Deus, me dá uma mulher então, né, me dá uma menina, porque eu sempre tive um sentimento assim, vou ficar sozinho na vida, não vou ter ninguém e tal.
E aí um dia, né, quando a gente se conheceu, eu pude conhecer ela, assim, como amiga, né? A gente teve um tempo ainda de conhecimento, assim, como amigos, né? Nada além disso. Então eu pude perceber que ela era uma pessoa que mexia comigo, né? Porque estar com ela me satisfazia, assim, não precisava beijar ela, não precisava nada, me satisfazia. Embora eu sempre quis beijar ela, né? Mas só estar com ela já era bom pra mim. Então eu comecei a ver que algo existia diferente nela, né? Como diz, a presença dela te completava. Me estremecia o coração. E já te fazia um bem, né? Aquela vontade de estar cada vez mais próximo, cada vez mais perto. Como já era amor e não sabia, né? Mas, e o Lipe? Foi o homem que você pediu a Deus, Lena? Então, também é basicamente essa história, assim, né? Eu era muito nova, né? Então, na verdade, eu tinha pavor, assim, tinha medo de chegar perto de menino, né? Porque o Lipe foi o primeiro menino que eu fiquei, o primeiro menino que eu namorei, único, né, na verdade. Mas, então eu tinha medo, assim, né? Eu tinha medo de me aproximar, tinha medo de acabar criando sentimento por algum menino, eu tinha medo, assim, né? Então, eu nem sonhava, nem planejava muito, porque Deus me livre, né? Mas quem me dera. Deus me livre, assim, né? Deus me livre, mas quem me dera, né? De ter algum menino, assim. Então, quando ele chegou e eu percebi que eu senti algo, eu falei, meu, mas será que é isso mesmo? Então, foi bem... Olhando pra trás, assim, foi bem além daquilo que eu podia imaginar um dia, né? O Lipe, até por seguir os mesmos propósitos que eu, né? Por a gente sempre ter caminhado na mesma direção. Então, foi bem além daquilo que eu esperei, que eu imaginei, né? E até que... Quando eu era pequena, até tinha um pequeno sonho assim de, lá com os meus 25, 26 anos eu penso em casar. Só que não cria... Só que não pensa, assim, talvez não pensa no todo de como queria o esposo, né, e tudo mais. Mas foi bem além do que eu sonhei, né? Foi claro, quando vocês iniciaram o namoro, vocês já tinham um desejo em viver um namoro santo? Eu, como um menino, adolescente, que estava me conhecendo ainda, quando eu conheci a Lena... não tinha pretensão de nada além de um beijo, porque eu, como uma criança, né, o que eu sonhava, é claro que hoje em dia a gente vê uma realidade muito diferente, né, dos adolescentes e tal, mas no meu tempo, né, na minha adolescência eu tava brincando de carrinho e subindo em árvore, né, caindo uma folha em cima de mim, né, eu fazia isso. Então o que eu sonhava era dar um beijo nela, eu sempre falei isso pra ela, né, sempre quis dar um beijo nela. Então, depois que a gente começou a namorar, eu comecei a me conhecer, comecei a sentir que o meu corpo pedia por algo a mais, comecei a sentir desejos que eu não sentia antes. Sim. E eu falei, cara, eu quero descobrir isso, né? Por que o meu corpo pede? Eu quero, né, começar a viver também. Então, no começo, pra mim, foi difícil, assim, ter essa escolha pelo namoro santo, porque eu queria viver o que o meu corpo tava pedindo naquela hora. Mas a Lena, ela sempre foi muito decidida, né? Por isso que a gente fala que tem que ter muita decisão na hora de viver um namoro santo. E por mais que isso em 2010 era, né? Nós tínhamos 14 anos, nós dois, naquele tempo. Então foi muito difícil para nós, assim, e para mim em particular, né? Porque eu não tava muito afim de viver, mas a Lena, ela sempre foi muito decidida, né, mano? É a fase das descobertas, né? E da curiosidade e de querer sempre ir além, com certeza, né? E claro que falando dessa, porque já foi uma decisão muito forte, e eu posso dizer que mesmo vocês com 14 anos, eu achei uma decisão madura, né? Eu não sei se você hoje, que o pai e a mãe autorizam, porque também vocês foram namorar em casa, em casa, sabiam, né? No auge da adolescência, os pais aprovaram isso, é muito importante. Mas a grande alegria de saber que já tinha essa decisão aí, como diz, precisa desejar, né? E foi algo que caiu no meu coração, porque um dia Deus abriu os meus olhos para o namoro santo. Porque eu acho que o namoro santo não é uma coisa que se impõe, né? Às vezes a gente vê a igreja e namoro santo principalmente, que é o mais, acho que, polêmico assunto na igreja, a gente vê como uma imposição. Mas isso é algo que cai no nosso coração, que Deus fala assim, não, eu sonho um namoro santo para a tua vida. Eu entendi isso, né? Junto com ela, claro, mas entendi. E essa que foi a fase, né? Porque, como ele falou assim, eu fui decidida. Quando eu encontrei, de verdade, quando eu tive um encontro pessoal com Deus lá em junho de 2010, e mesmo sem entender, mesmo sem conhecer, porque eu tinha acabado de chegar na igreja, ninguém tinha chegado pra mim e falar assim, namoro santo é isso, isso, isso. Ninguém tinha falado isso pra mim. Mas eu busquei algo, o meu coração já se inclinava pra algo que eu nem mesmo conhecia direito. Então eu já tinha decidido. E esse foi um processo que eu precisei viver com ele também, porque era um desejo que o meu coração tinha. E eu tinha decidido que era isso. Aí
faltava a parte dele, de ser um desejo dele também, mas eu também não podia impor. Claro. Eu orientava, eu falava assim, olha, essa é a minha escolha de vida, se você quiser seguir também, pode me acompanha, né? E daí foi com o tempo que Deus foi fazendo isso no coração dele também. E claro, né, ao longo desse tempo, qual que é o maior desafio para permanecer em Deus no namoro? A gente sempre fala assim que a maior graça não é estar na igreja, ou estar com alguém, mas é permanecer, né? Permanecer na igreja, permanecer com alguém, enfim. E tudo que me pede fidelidade, tudo que me pede uma permanência, pede também um sacrifício, né? Eu acho que a sexualidade para o jovem hoje é o maior sacrifício que ele pode dar a Deus. Eu digo por mim, homem, né? A maior oferta que ele tem para entregar, assim, digamos, como jovem, ofertar essa juventude, eu acho que é a sexualidade hoje, porque eu como homem digo que é muito difícil, né, viver um namoro santo, e é muito difícil para mim me controlar, que nem sempre a gente ouvia as pregações e tal, falava assim, na hora que tiver lá no momento, pega um terço e reza. Na hora tu não tá pensando num terço e rezar, sabe? Numa hora tu tá longe, porque isso é um desejo de Deus. Então, para quem está nos assistindo agora, Lena, isso que o Lipe está falando é um namoro santo? O namoro santo é de um todo, né? Não é só eu vou escolher não me entregar antes do casamento. É questão de decisão, né? É questão, assim, pelo menos o que eu entendo, né? O que foi pra mim, o que eu vivi, foi questão de decisão de agradar o coração de Deus. Porque a gente é muito pecador, a gente peca o tempo todo em todas as coisas. E eu decidi, eu falei assim, olha, nesse ponto da minha vida eu quero agradar a Deus. Eu não quero fazer isso porque eu sei que o coração dele não se agrada. Ele me pediu isso, então eu quero dar isso pra Deus. Eu quero retribuir tantas coisas que ele faz. E claro que isso não chega nem aos pés de tudo que ele faz por nós, mas é questão de decisão. Eu decidi por um namoro santo, decidi me esperar, me guardar até o momento certo, como diz na palavra, em Eclesiastes 3 já diz que para tudo há um tempo. Então é o tempo, eu preciso me guardar, eu preciso esperar. O mundo diz que é muito bom, mas é favorável ao tempo, né? Me convém fazer isso, ter uma relação sexual antes do tempo? É muito legal, mas será que vai agradar o coração de Deus? O namoro tem um tempo, o noivado tem um tempo, o casamento tem um tempo. E a relação sexual entra nessa história também, o namoro santo é isso. Então, olha, gente, vale a pena esperar. Quem sabe Deus está te convidando. Vale mesmo, porque estamos há pouco tempo do nosso casamento, né? Um dia do nosso casamento, então, né, tá chegando a hora da vitória. É a hora da vitória, com certeza. E vale a pena você esperar e querer ofertar, com certeza. Quando ela tomou essa decisão, ela tomou uma decisão por santidade, né? Porque não foram 1 ano, 8 anos. 8 anos. 8 anos que esse jovem decidiu fazer essa experiência de santidade. Eu falo que, como o Lipe falou, com certeza para o homem é mais difícil isso. Mas também ela deve ter chorado muito. Será que ele me ama? Porque nós mulheres, muitas mulheres, às vezes querem se entregar antes do tempo para provar o amor. E não precisa. Eu tenho certeza que ao longo desses anos esse amor só cresceu. Eu aprendi que a maior prova de amor por ela foi essa espera, né? Poder esperar por ela e realizarmos juntos, né, esse sonho de Deus para nossa vida. Então, até o namoro santo ele acaba nos fazendo nos amar mais, assim, eu ver ela como mulher por um todo e não como objeto, né? Então, diante dessa decisão por um namoro santo, com certeza Deus leva sempre para mais perto dele. E claro que esses 2 jovens, vocês estão vendo que eles também estão com um sinal no pescoço, não é o da Arca da Aliança, nós somos comunidade irmãs. E o que esses 2 jovens estão vivendo hoje? Hoje nós somos vocacionados do 2º ano da comunidade Palavra Viva aqui de Joinville, né? A comunidade nova, ela tem 4 anos. E nós 2 iniciamos esse caminho, né? É a primeira turma de vocacionados da comunidade, porque a comunidade é muito nova, né? E nós iniciamos o ano passado o nosso processo vocacional aqui. Então hoje a gente serve e segue a Deus por aqui, né? E claro que antes de eles desejarem fazer a vontade de Deus dentro de uma comunidade de vida, descobrir que além do sacramento, né, que o primeiro chamado Deus os chamou para o sacramento do matrimônio. Mas ainda a sede de Deus em fazer a vontade de Deus, Deus os traz aqui, né, para fazer uma experiência dentro de uma comunidade que hoje, como vocacionados, a gente
sabe que tem desejo de ir muito mais além. Mas antes disso, vocês também têm um ministério lá no grupo de jovens, na pregação, né? Na comunicação, os dois, né? Sim. E como que viveu tudo isso? Como que missionário namora? Servimos lá na comunidade, né? Na comunicação, na pregação, enfim, a gente sempre ajuda, a gente dá o nosso dom, né, para a comunidade, assim. Na verdade, buscando espaço para conciliar tudo isso. Mas a gente sempre conseguiu, né, amor? A gente sempre deu o nosso tempinho ali, a igreja nunca foi demais na nossa vida, né? Às vezes as pessoas falam, vocês estão todos na igreja, mas aquilo realiza o nosso coração, sabe? Em estar na comunidade, estar ajudando a obra, estar fazendo alguma coisa para Deus. E então não acaba sendo uma tomada de tempo, não acaba sendo um consumo do nosso tempo. Na verdade, acaba sendo um aproveitamento da nossa vida, em que nós estamos ali ofertando nossa vida, e aí a gente sempre arruma um espaço para namorar também. E aí muitas pessoas pensam também, né? Missionário, vocês decidiram pelo namoro santo, agora não tem mais dificuldade. Muito pelo contrário, tem mais dificuldade ainda, porque todos os dias eu tenho desejo, mas todos os dias eu sou chamado também a fazer meu sacrifício, né? Pelo amor e pela decisão. As pessoas acham que para namorar precisa estar lá sozinho os dois, e é pior ainda, né? Para quem decide por um namoro santo, isso é pior ainda. Tem que fugir, né? Tem que fugir, assim, né? Mas Deus, ele sempre foi muito cuidadoso e muito amoroso com nós dois, assim. Ele sempre nos dava espaço, ele sempre nos permitia o tempo. Namorar, as pessoas veem muito como, tipo, ficar beijando na boca, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Mas não é só isso, o namoro vai muito além disso, né? Cria-se uma amizade, precisa disso, precisa além. Então nós dois como missionários, a gente em cada momento, em cada 10 minutos, 15 minutos, enfim, Deus sempre reserva um tempo muito oportuno para nós. A gente costuma dizer que antes, quando a gente fazia faculdade, ainda que graças a Deus agora nós já somos, mas quando a gente fazia faculdade, Deus sempre reservava um tempo, porque até nisso Deus cuidou de fazer nós dois estudarmos na mesma instituição para poder vir para casa junto. Aí tomava o café da noite, assim, né? Comia depois da faculdade, podia ficar um pouco junto, ia para casa, normal. Eu costumo dizer que Deus cuida em tudo, né? Deus cuida de cada detalhe, quando você doa a vida para Ele, quando você oferta para Ele. Então, o nosso namoro, graças a Deus, a gente nunca teve dificuldade com isso, assim, nunca. E para nós, sempre estar dentro da igreja era um carinho de Deus ainda mais. E claro, amanhã é dia de louvor, casados, eternos namorados. Acreditamos que vai ser um dia de testemunho, de que muitos vão desejar viver essa história, viver o que vocês estão vivendo. E agora, para encerrar, vou pegar os noivos de surpresa. Eu amo surpresa. Agora é hora de louvor. Eles gostam muito de louvor. Gratidão, melhor falando. Tem alguma coisa que você quer agradecer, Helena? Eu agradeço a Lena, né, por ter me ajudado nessa decisão, por ter me auxiliado, porque sem ela, né, eu acho que nunca teria conseguido. Com certeza, né, voltando àquela tua primeira pergunta, ela foi a mulher que Deus sonhou para mim e cada dia eu descubro mais. Então eu te agradeço por ter me ajudado, estendido também, que eu precisava do meu tempo, esperar que o meu coração entendesse por isso. E amanhã nós vamos viver algo incrível, porque você existe, porque você me esperou. Ai, gente, agora você... Então eles têm que falar rápido, porque senão daqui a pouco vai manchar tudo aqui. Lena. Mas eu agradeço hoje você, né, Lipe, por também ter entendido a minha escolha, né? Porque isso é muito forte, né? Um homem entender a escolha, né? E aceitar. E aceitar. Então eu te agradeço por ter entendido, por ter escolhido, por no meio de tantas pessoas melhores que eu, tantas mulheres mais bonitas, enfim, com tantas outras coisas, você me escolheu. Você me escolheu viver esse propósito comigo, escolheu viver essa loucura que é de ser missionário, né? Enfim, viver todo esse sonho, buscar o céu, a santidade junto comigo. Te agradeço por isso. Um beijinho. Vai fechar. Buscar o céu. Se você deseja buscar o céu e fazer essa experiência do amor verdadeiro e mais lindo e profundo, fazer uma experiência de um namoro santo, você vai com certeza compartilhar, assistir, até o teu coração desejar viver a vontade de Deus. Lena, Lipe, muito obrigada. Obrigada, obrigada pelo convite. Então, depois desse respira fundo, é muito amor envolvido, desejando o céu, não se esqueça, por favor, de evangelizar. Você que deseja o namoro santo, você que quer viver esse desafio de santidade, compartilhe, se inscreva no canal, curta e
Se liga no sinal.